tudo que eu faço aqui hoje, tudo que vocês veem aqui hoje, todo o movimento do feminino moderno, tudo, gente. Ele começou com uma semana de lives, 2020, maio de 2020, onde eu tinha vergonha de gravar, eu tinha vergonha de aparecer em vídeos, eu tinha vergonha de aparecer em lives, eu tinha muito medo do julgamento, tinha muitos cursos, tinha muitos livros, já era professora universitária, mas tinha essa coisa com a câmera, que não era uma coisa mais... Eu não tinha essa relação que eu tenho hoje, fácil com a câmera, nem um pouco. Porque na verdade não era com a câmera, era com a minha imagem. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, o que a sua mãe tem a ver com isso, ok? Então é o seguinte, quero deixar para vocês a seguinte tarefa. Que vocês apertem no botãozinho aqui, do aviãozinho, e que enviem para 10 pessoas. Porque se cada um enviar para 10 pessoas, a gente chega a 1000 pessoas. Vamos, né, cogitar e sabendo que as pessoas não querem evoluir, que as pessoas querem mudança, querem dinheiro, querem relacionamento, querem estar bem com elas mesmas, mas não querem olhar para si, vão entrar aí 300, 400. Mas pronto, pelo menos a gente já fez a nossa parte na humanidade, beleza? Então, pra gente começar, a meta dessa live ficar gravada, eu vou dar uma aula pra vocês, é aula, tá? É aula, aula foda, aula boa. Então, clica no botãozinho do aviãozinho e envia pra 10 pessoas, ok? Depois que você enviar, vem aqui pros comentários e diz feito. Ou fiz minha parte, beleza? E a gente faz esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possíveis. Então, bora lá. Vamos iniciar. Enquanto vocês vão fazendo o trabalho de vocês, eu vou fazer o meu. Eu comecei esse Instagram aqui. E quando eu comecei, gente, eu ainda advogava. Eu já dava aulas de direito sistêmico, que é a aplicação das constelações dentro do direito. Eu estava num processo de autoconhecimento já fazia uns 6 anos, já tinha referência, já tinha pós-graduações, já tinha iniciado o meu mestrado, mas ainda assim, quando eu vim para as redes sociais, eu gravava vídeos e não gostava da minha voz. Quem aqui já passou por isso? Me contem aqui. Eu gravava os vídeos e não gostava da minha voz. Eu fazia vídeos e fazia vídeos com a cabecinha pro lado. Já já vocês vão descobrir o que é essa cabecinha pro lado. Então eu gravava os vídeos com a cabecinha pro lado e dizia: oi, meus amores, tudo bem? Super insegura. Então eu não gostava de ouvir a minha própria voz, eu não gostava de assistir os meus próprios vídeos. Eu não conseguia, eu escrevia as coisas e apagava, eu publicava os stories e apagava. Eu gravava vários vídeos ao mesmo tempo e não gostava de nenhum, então a minha autocrítica era muito grande. Depois de um tempo, eu comecei a observar o quanto a câmera e o olhar do outro era algo que eu já estava tratando há muito tempo na terapia. Mas quando a gente enfrenta as redes sociais, quando a gente enfrenta o outro, na verdade, vocês já estão prontos para o primeiro sacode? Vocês já estão prontos para o primeiro sacode? A gente acha que é por medo da crítica do outro, por medo do julgamento do outro, por medo do hater do outro. Tem nada a ver com isso, não. Porque quando eu gravo um vídeo e me escuto, eu gravo um vídeo e vejo a minha própria imagem, quando eu me olho numa câmera, eu vejo o outro? Sim ou não? Me contem aí nos comentários. Eu vejo o outro quando eu faço isso? Acho que assim a luz fica melhor. Quem eu vejo quando eu abro uma câmera? Quem eu vejo quando assisto o meu próprio vídeo?
eu vejo a eu mesma. Eu me vejo. Então, queridas, essa historinha de eu não gravo porque eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu não publico porque eu não sei o que vão dizer, eu não sei como os outros vão reagir àquilo que eu tô vendo. Esquece que o outro não existe. O outro não existe. Você é que não gosta de você. Você é que olha para sua própria imagem e sabe que aquilo que você está gravando, que aquilo que você está vendo, que aquilo que você falou, você sabe que você não é aquilo. Você sabe que você não fala daquele jeito. Você sabe que aquele conteúdo é um conteúdo que você é insegura. Você sabe que você está fingindo. E o nosso cérebro, ele é campeão mundial. Ele tem um mecanismo só para isso, para identificar coisas estranhas. Por que ele tem esse mecanismo? Porque quando nós, por sobrevivência, precisamos identificar o que é natural e o que não é natural. Por sobrevivência, o nosso cérebro age assim. Para quê? Para que a gente não coma uma fruta de plástico. Para que a gente não fuja de um tigre de pelúcia. Para que a gente veja o que é perigo e o que não é. Então, o nosso cérebro, para nos defender do perigo, prega essa linha de raciocínio que já começou a aula. E essa aula hoje vai ter psicanálise, essa aula hoje vai ter visão sistêmica, essa aula hoje vai ter simbiose, identidade e muito conteúdo incrível. Então, ó, aperta aqui no aviãozinho e compartilha com todo mundo, porque ela só vai ficar salva se a gente chegar nos 600. Então, o que acontece? Voltando à linha de raciocínio. Eu gravo um vídeo e eu não gosto de mim. Eu não gosto do que eu falei. Eu não gosto da minha expressão. Eu não gosto da minha voz. Eu não consigo nem me ver. O que eu estou dizendo para eu mesma? Que eu não sou capaz, que eu não sou boa, que eu não sou bonita, que eu sou feia. Quando, na verdade, não é sobre isso. Não é sobre isso. O que o seu cérebro está querendo te dizer é que você não está sendo você. Que você não está sendo natural. E tudo aquilo que não é natural, ele identifica como um perigo. Tudo aquilo que ele sabe que é de mentira, ele identifica como um perigo. Então você abre a câmera e você tenta se transformar num personagem. Você abre a câmera e começa: oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sendo que você não é assim. Você abre a câmera e começa: ai, meu Deus, e o meu cabelo? Tá perfeito? E a minha pele? E o que eu vou falar? E aí você vai lá e faz um roteiro. E aí você quer gravar sobre artigos científicos, você quer gravar por um conteúdo, você quer falar de uma forma, ou você quer imitar as outras pessoas, tentando engajar em hits, em hacks do momento. Quando você se vê, ele diz: essa não é você. Isso tá horrível. Isso não vai dar bom. É perigoso que as pessoas te vejam assim. Entenderam? Bateu aí? Então é esse o alerta que ele te dá. É perigoso que elas te vejam assim. Porque isso não é de verdade. Então, um bom vídeo, um bom áudio, um bom trabalho, ele é entregue no momento em que você vê e você se gosta. Você está feliz com aquilo. Independente se você tá com o cabelo esbugalhado, se você tá com a pele oleosa, se você tá arrumada ou desarrumada, não importa. Porque você se vê naquilo.
E quando você se vê naquilo, você defende aquilo. Você defende aquele movimento, você defende aquela teoria, você defende aquilo que você está falando. E aí você tem segurança, ainda que você não tenha razão, ainda que você não tenha conteúdo, ainda que você não tenha... Quanto de gente tem viralizada sem conteúdo, sem sabedoria, sem instrução. Entendem? E aí você fala, ai Ana, mas fulana de tal faz dancinha, vende jogo do tigrinho, mas ela se sente segura. E essa é ela. Voltou? Me digam se voltou. Voltou? Estou aqui. Me digam se voltou. Travou ou voltou? Voltou, né? Então, o que eu tava falando é... Ai, Ana, mas fulana de tal faz dancinha. Mas ciclana de tal aparece com a bunda de fora. E viraliza. O Beltrano de tal faz piada e ganha milhões. E eu, que tenho estudo, que tenho base, que tenho instrução. Fulana é até feia. Eu que sou bonita, eu que tenho base, eu que tenho instrução, eu que fiz mestrado, especialização, fiz curso disso, fiz curso daquilo. Mas tu não é segura. Tu tem medo de mostrar quem tu é. E quando tu tem medo de mostrar quem tu é, o meu cérebro e o seu cérebro sabem o que não é real e o que é real. Então a gente tende a se identificar imediatamente com aquilo que é real. Então vocês já percebem que quando a gente coloca um card de um evento, ou de uma divulgação, ou de alguma coisa que é todo feito de inteligência artificial, ou aquelas coisas mais corporativas, o nosso olho passa. O nosso olho passa rápido. Ele tem mais dificuldade de engajar. Mas quando eu coloco uma coisa mais natural, sem filtro, mais orgânica, e por que os conteúdos que mais estão performando são os conteúdos mais orgânicos? Porque nós tivemos nos últimos 4 anos uma onda gigantesca de inteligência artificial e de posts feitos no Photoshop, no Canva ou em outros lugares com fotos de mentira. Então hoje as pessoas, o nosso cérebro, ele está procurando por verdade. Ele está procurando por pessoas que são elas. Então, além de você se sentir insegura tentando ser um personagem que você não é, o cérebro do seu cliente sabe imediatamente, sem contar a sua energia, tá? Que aquilo não é real, que não vai conectar. Então não adianta você ensaiar um super estudo, um artigo científico ou um super roteiro de vídeo e tentar gravar aquilo super assim, se você se sente insegura. E foi através da prática, foi através da exposição e foi através da superação de um trauma que sim tem tudo a ver com sua mãe, que eu comecei a compreender da onde vinha a minha autocrítica. Comecei a compreender quem realmente eu era. E há pouquíssimo tempo, eu venho soltando cada vez mais essa parte que até eu mesma estou conhecendo. E quanto mais a gente solta aqueles pedaços que a gente tem vergonha de falar, que a gente tem medo de tocar, quanto mais a gente fala aquilo que é realmente a nossa verdade, que não precisa ser necessariamente super lindo, maravilhoso, mas que é a nossa verdade, conectam com as pessoas. Então, o que a sua mãe tem a ver com tudo isso? Quando você era pequena, querida menina, como os portugueses dizem, menina, quando tu eras pequena, quem era o teu espelho? Não tinha câmera
não tinha celular. Quando tu era pequena, quem era o teu espelho? Quem é que dizia se você estava bonito ou não? Se aquele era o jeito certo ou não? Se você estava se comportando ou não? Se você, dependendo do que você fizesse, merecia amor ou não? Dependendo do seu ato, esse espelho respondia. Isso sim, isso não. Se fizer isso, é uma parecida. Que coisa feia, egoísta, tá querendo se aparecer. Isso não é pra você. Você é burra, você não sabe de nada, isso é assunto pros adultos, isso não é assunto pras crianças. Quem falava isso? Quem era o espelho? Então, quando nós nascemos, e isso se refere exatamente às mulheres, o funcionamento neurológico dos homens e a relação dos homens com as mães é diferente. Ok? O que acontece? Nós nascemos delas, tá bem? Então, até a gente vir para o mundo, nós somos parte delas, pedaços delas. Quando elas nos colocam no mundo, existe o parto, ok? Nós ainda temos um cordão umbilical. E é através dessa relação, tem um psicólogo incrível que se chama Winnicott, e ele fala uma frase que eu amo, que é assim: nenhuma criança nasce sozinha. Toda criança nasce de uma relação. E toda a relação, a primeira relação, é a relação mãe e filha. O nosso primeiro relacionamento é o relacionamento mãe e filha. Então, chamamos isso, dentro da psicanálise, de simbiose, ok? A criança nasce e ela acredita que ela é um pedaço da mãe. E o parto é o primeiro trauma que essa criança tem. Então ela está ali confortável, sendo alimentada, segura, quietinha e aí ela vem ao mundo. Ela vem ao mundo induzida, ela vem ao mundo por cesariana, ela vem ao mundo por fórceps, ela vem ao mundo por parto normal. Eu não sei como foi o seu. Mas já existem grandes pesquisas da neurociência que comprovam que até intraútero, e a Andy, que é a nossa psicóloga aqui e também foi professora da nossa pós-graduação de psicanálise com um módulo específico disso, fala muito sobre traumas intrauterinos. Mas existem muitas pesquisas que comprovam que emoções da mãe durante a gestação já começam a ser inseridas no inconsciente da criança. Entende? Então, ok. Você veio, ok? Esse já é um movimento traumático. Você saiu de dentro dela. Agora, nós temos a questão do corte, que é o cordão umbilical. Eu corto aquilo que me sustenta. E naquele primeiro momento, eu preciso aprender a me alimentar, a respirar, né? A primeira respiração depois que a criança nasce. Eu preciso aprender a respirar sozinha. E eu preciso aprender a sobreviver sozinha. Aí começa o babado. Eu preciso aprender a sobreviver sozinha. Só que o que acontece? Quando existe um movimento interrompido em direção à mãe, por alguma razão, essa mãe não consegue acolher a criança é levada para a incubadora, a criança é retirada, essa mãe não consegue acolher a criança nesse primeiro momento, o que a criança pensa, gente? Eu vou morrer e é eu por mim.
ela se sente insegura. Porque até então, a sobrevivência dela era garantida por essa relação da mãe. Agora é ela por ela. Então ela ainda sente que falta um pedaço. Ai, gente, isso daqui dá uma pós-graduação inteira só de relação com a mãe. Então ela sente que ainda falta um pedaço. Que ela tá assim, ó, abanando no espaço. Eu não sei quem eu sou, eu não sei pra onde eu vou, eu ainda não tenho o meu cérebro formado, eu só tenho um pedacinho do meu reptiliano só pra eu sobreviver. Só pra eu respirar. Então ela se sente extremamente insegura. Os primeiros traumas começam no parto. Ai, Ana, mas então a gente tem que fazer tudo humanizado, maravilhoso, lindo, incrível, porque eu não quero traumatizar meu filho. Não enlouquece. Porque se o seu filho não sofrer essa ruptura no primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai respirar por ele depois? Porque tem mãe que não quer deixar traumatizar os filhos, mas os filhos também não conseguem fazer nada depois. Porque é natural que a gente precisa se virar sozinho. O que acontece é que se isso é muito abrupto, se essa criança se sente extremamente sozinha, se depois de um tempo fica muito tempo no hospital, ou depois que vai para casa não tem o vínculo com a mãe, ou alguma coisa acontece e essa mãe não está disponível, a criança começa a observar nos primeiros meses, né? Ali é toda aquela dinâmica e ela enxerga a mãe, ela começa a criar afeto com a mãe e aquela mãe não está disponível, não consegue amamentar, não consegue estar junto, com poucos meses essa mãe, porque a gente sabe essa é a realidade. As mães precisam deixar na escolinha para voltar a trabalhar, porque a licença maternidade não é gigante. Então essa criança começa a desenvolver essa percepção de que é ela por ela. E isso é importante, porque a gente precisa ter dentro de nós a nossa própria identidade. Então isso não é ruim, ok? Isso não é ruim, isso é importante. A gente precisa aprender a se virar na vida. O problema é que quando essa criança, principalmente essa menina, ali pelos 3 anos de idade, começa a observar a mãe, porque daí ela já caminha, ela tá aprendendo a falar, ela tá aprendendo a pedir as coisas. Aí já começa a época que eles estão meio chantagistas, assim, né? Que eles começam a ver que se eles fazem isso, eles ganham aquilo. Que eles aprendem a questão de compensação. Então, eles vão começar a aprender. E isso é fonte da psicogenealogia. Que as crianças aprendem por imitação, projeção e comparação. Então, essa criança vai começar a sondar o ambiente. Sondando o ambiente, ela vai ver. Opa, se eu faço isso, eu agrado. Se eu faço aquilo, eu desagrado. Se eu sou assim, eu agrado. Se eu sou assado, eu desagrado. Se eu ajo dessa maneira, minha mãe gosta de mim. Se eu ajo dessa maneira, eu sou excluída, sou deixada de castigo, sou esquecida. E ela começa a desenvolver as feridas emocionais, os traços de caráter e tudo aquilo que a gente já conhece. A questão maior é, para nós mulheres, essa relação é muito, muito, muito mais visceral, mãe e filha, do que filho e mãe. No sexo feminino, ela é muito mais forte. Por quê? Porque ela é o nosso primeiro espelho. Ela é a nossa primeira câmera face a face. É para ela que a gente olha, é as dores dela que a gente toma, é a ela que inconscientemente nós queremos ser amados, é a aprovação dela que nós desejamos. E eu gosto muito de uma frase, e essa frase vai, ó, vai bater. Só uma coisa, qual que é a senha que eu vou lá ver se aquele ATM tá funcionando? Deixa eu anotar aqui pra você, não vou falar no meio da live, né? Pera aí, gente. Não. Foi. Quem é, gente? O que acontece? Quando essa menina olha pra essa mãe, ela deseja amor, ela deseja aprovação, porque ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir vista,
Mas agora vocês estão prontas para a frase? Estão prontas? Quem aqui acha que tem medo de crescer? Escreve aqui pra mim. Ai, Ana, eu não consigo fazer isso porque eu tenho medo de crescer. Ai, Ana, eu não vou dar conta porque eu tenho medo de crescer. Ai, Ana, eu tô crescendo porque não sei o que, eu tenho medo. Escreve aqui pra mim se você tem medo de crescer, se você já contou essa historinha. Então você vai escrever aqui pra você nunca mais esquecer essa frase. Você não tem medo de crescer. Você tem medo de ultrapassar a sua mãe. Beijo, boa tarde. Ana, não. Imagina. Eu não tenho medo de ultrapassar a minha mãe. Eu quero fazer mais do que ela. É, querida. Não, você ainda se comporta como filha. E quando você parecia saber mais do que ela? Quando você tinha mais do que ela? Ou quando em algum momento você pensou ser maior do que ela? Em algum momento você foi repreendida. Você deve ter ouvido assim: te bota no teu lugar, menina. Isso não é coisa pra você. Enquanto você morar na minha casa, vai ser do meu jeito. Você não sabe de nada. Entendeu? E é isso que acontece inconscientemente. Porque você vai pro mundo e você enxerga outras mulheres. Você vai numa palestra e vai me dar um abraço. E aí você se faz, vou falar bem olhando na tua cara, você se faz de pequena porque você tem medo de ser repreendida por mim. Você se faz de pequena numa rodinha de amigas porque você tem medo de perder o amor delas. Você se faz de pequena na sua comunidade, na sociedade, porque você tem medo de perder o amor dessas pessoas. Porque quando você erguia o nariz dentro de casa, o castigo de você ser grande, de você saber as coisas, de você querer dançar, querer ter sonhos, querer crescer, era a exclusão, o silêncio, você ser aparecida, você ser mania de grandeza, você ser doida. Aí você se faz de pequena, você se faz de boazinha. Você se faz de coitadinha. Pra quê? Pra dar e depois receber. Porque tu ainda quer amor. Porque tu ainda quer segurança. E aí tu tem problema pra gravar vídeo? Não é pra gravar vídeo, não. É porque tu tem medo de mostrar quem tu é. E as pessoas não gostarem. Mas elas não vão gostar. E você tem que entender que a sua mãe talvez não goste de até hoje de alguns comportamentos seus. E quando você olha pra ela e desiste que ela goste 110% de você, você abre mão de ser aceita 110% no mundo. Minha mãe tá aqui na live. Daqui a pouco ela aparece. Eu tive que aprender a decepcioná-la. Eu tive que aprender a olhar nos olhos dela, a ouvir coisas dela que ela não gostava em mim. Mas essa sou eu. E no momento em que eu não quero mais ser ela, agir como ela gostaria que eu agisse, fazer as coisas do jeito que ela gostaria que ela acha certo. Quando eu abro mão dessa voz interna que não tem nada a ver com ela. A gente ouviu isso quando a gente era criança e tá reprisando isso até os 30, 40, 50 anos. A coitada da tua mãe tá lá vivendo a vida dela. A minha mãe tá lá fazendo a joia dela, tá almoçando essa hora e tá pensando assim: meu Deus, se essa menina tá falando mal de mim. Deixa a tua mãe em paz.
Porque ela tá vivendo a vida dela. Só que você vai para a sua vida com 30, 40, 50 anos e a voz dela dos 3 anos de idade não saiu da tua cabeça. Entendeu? Olha a minha mãe aqui. Tá tomando mate dela. Aí eu vou ficar o quê? Tentando mudar a minha mãe? Dizendo, ai mãe, não fala isso. Ai mãe, não faz aquilo. Ai mãe, eu vou me comportar. Ai mãe, eu não vou falar. Ai mãe, não sei o quê. Porque elas estão vivendo a vida dela. Aí eu tô numa conversa com a Andiara. E, por exemplo, minha mãe, até pouco tempo atrás, não gostava que a gente falasse de dinheiro. Não se fala de dinheiro. Hoje ela já ama dinheiro. Hoje ela já tá super assim. Mas não gostava. E aí, imagina. Minha mãe tá lá vivendo a vida dela. Não tô conectada com ela. Ela tá lá vivendo a vida dela. Eu tô vivendo a minha. Não temos nada a ver. Tá tudo certo. Mas eu vou encontrar a Andiara. E aí eu vou dizer assim, Andy, dá uma aula lá na minha escola. E eu não consigo falar de dinheiro pra Andy. Aí eu falo várias coisas e falo, você vai ganhar isso, você vai fazer aquilo, você vai não sei o quê. Aí eu enrolo e eu não consigo apresentar um orçamento dizendo, Andy, o que eu consigo pagar é isso. Quanto você quer cobrar? Por quê? Porque eu estou de frente a outra mulher e eu não tenho permissão para falar de dinheiro com mulheres. Tomem desavisadas. Boa tarde. Aí, tu vai trabalhar com mulheres. E tu vai querer ser boazinha, tu não vai conseguir falar de dinheiro, tu vai dar toda uma volta para poder chegar onde tu quer chegar. Por quê? Porque com o seu primeiro espelho, você não tinha autorização para falar de dinheiro. Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo na minha tela? Tá tremendo a tela. Entendeu? Ai, Ana, mas o que a minha mãe tem a ver com isso? Tem tudo. Porque você não tinha permissão na frente dela para falar coisas, para fazer coisas, para ser você. E quando nós temos, por exemplo, as mães narcisistas, é muito pior. Por quê? Porque essa mãe narcisista, ela quer que você seja ela. Que não é o meu caso. Glória a Deus que a minha mãe sempre falava assim, vira, vai te vira. Mas em casos de mães narcisistas, essas mães querem que as filhas sejam elas. E aí você cresce se culpando por você ser diferente. Ai, gente, o que é isso? Eu não tô com filtro. Eu simplesmente acho que é um efeito do iPhone. Que eu comecei a fazer assim, ele... Acho que agora parou. Entendem? E aí você vai ser o quê? Uma pessoa que vai se adaptar. Você vai se adaptar ao meio em que você está para conseguir pertencer. Você vai se adaptar. Todas as vezes você está numa roda de mulheres. Ao invés de você conseguir se expressar, você vai prestar atenção em tudo que está acontecendo para tentar ser parecida com aquelas pessoas e receber amor. Porque ser você é muito arriscado. Você não pode ser você. Você tem que ser amada. Então, muitas vezes, quando essa filha teve uma mãe narcisista, que hoje em dia as pessoas estão demonizando muito, né? Mas, gente, antigamente, essas mulheres, de 2, 3 gerações atrás, elas não receberam amor das próprias mães. Elas não receberam amor nem dos próprios companheiros. Elas não tinham essas lives pra gente conversar, não tinha curso pra gente conversar. Tinham muitos abortos, perdiam as crianças, tinha muita coisa que acontecia, a vida era muito dura. Então hoje a gente dá nome pra isso, chamando a pessoa de narcisista.
Mas ela se projetava sem saber na filha. E ela queria que essa filha seguisse os passos dela, porque era a única coisa que ela sabia fazer. Porque ela tem muito medo. Ela tem medo que a filha sofra, ela tem medo que a filha repita o destino dela, ela tem medo que as coisas sejam diferentes, então ela cria essa filha numa redoma onde parece ser ódio, porque a menina se sente podada e se sente odiada e sente que não pode ser ela mesma, porque senão ela estará indo contra a mãe. E ela passa a vida inteira tentando proteger a filha do mundo, querendo que a filha seja como ela. Entendem? E aí a filha tenta ser diferente, a filha tenta se expressar, a filha tenta ir para o mundo, mas ela não consegue. E como ela teve que abrir mão da própria identidade para ser amada pela mãe, ela também se torna uma narcisista. Muitas vezes sem perceber. Quando ela olha para o mundo, quando ela olha para suas relações, para as relações amorosas, para a própria filha ou para outras pessoas e diz: eu não entendo. Por que essa pessoa não é que nem eu? Por que essa pessoa não pensa como eu? Por que essa pessoa é lerda? Por que essa pessoa não faz as coisas? Por que essa pessoa não isso, não aquilo, e ela não aceita o outro? E a gente precisa muito se policiar nisso hoje em dia, porque quando nós temos o nosso feminino ferido, nós desejamos que o outro seja como nós, porque boas somos nós. E isso são traços de narcisismo. Por que o outro não pensa como eu penso? Por que o outro não faz como eu faço? Eu não permito que o outro seja ele, assim como não me permitiram ser eu. Vou repetir. Não permito que o outro seja ele, assim como não me permitiram que eu seja eu. E aí, com os seus relacionamentos amorosos. Boa tarde. É aí que a sua mãe tem a ver com os seus relacionamentos amorosos. Porque você vai olhar para essa pessoa a qual você se relaciona e vai dizer: não é possível. Não é possível. Esse cara não pensa como eu penso. Essa pessoa não faz aquilo que eu faço. Ok. Mas você quer arrancar a identidade das pessoas? Assim como a sua identidade foi arrancada? Você vai ter que olhar para essas pessoas e dizer: ok, essa é a pessoa. Ele é assim, as pessoas são assim. E assim é. E cada um tem a vida que merece. E eu deixo com o outro aquilo que é do outro. Aí tem perguntas como a da Rê assim: Ana, mas você não acha que é tudo muito culpa da mãe? Bom, aí a gente está entrando em uma outra esfera. Não é sobre culpa, é sobre ciência e consciência. E uma mulher que é mãe e fica com esse discurso de: é tudo culpa da mãe e não tem nada pro pai. Não tem nada a ver com a criança. Tem a ver com ela estar sobrecarregada, ela estar cansada, ela não ter apoio e querer dividir isso com o pai. Mas existem coisas, gurias, que não tem como dividir. E aí a gente precisa aceitar. Quem gerou? Vocês. Quem vai gerar? Eu. As entranhas de que essa criança ficou ali 9 meses? As minhas. Que sentimento ela sentiu? Os meus. Se for uma menina, quem vai ser o espelho? Eu. Se existe uma coisa chamada simbiose, é simbiose com quem? Com a mãe. Então não é questão de culpa, é questão de realidade.
Ah, meu Deus, mas isso é mais uma bagagem É. E ou a gente assente pra isso e aceita isso e tenta ser uma pessoa melhor, ou a gente vai sentar no sofazinho da culpa e vai dizer: ai, mais uma bagagem de culpa para a mãe e os pais nada. Não, os pais têm responsabilidades. Principalmente quando essa criança tem ali por 7, 8 anos de idade e ela precisa ser levada ao ambiente paterno. Que é limite, objetividade, foco, determinação, externo, mundo. Essa é a responsabilidade paterna. Só que qual é o problema? Como nós somos mulheres, e eu me incluo nisso, porque isso é algo intrínseco meu, o qual eu trabalho. Eu não trabalho com feminino porque eu sou ultra, mega, super feminina. E sempre fui assim. Não, eu trabalho com feminino porque eu quase morri sendo masculina. E eu preciso trazer isso à tona e me lembrar disso e integrar isso. E essa é a minha missão de vida. É para isso que eu sirvo. Eu falo de um lugar onde eu sei o que eu tô falando. E sinto, não só sei da minha mente, mas passei por isso. Então, qual que é o nosso papel dentro disso tudo? É durante esse primeiro momento, 0, que é o momento da concepção, a 3 anos de idade, sabermos da nossa responsabilidade. Depois disso, escolhermos companheiros que sejam capazes de exercerem o masculino. Porque senão o que vai acontecer? E é aí que entra essa frase do ai, tudo é culpa da mãe. Entra no momento em que essa criança deveria sair da tua esfera, deveria ter um homem que te ajudasse, deveria ter um pai que direcionasse ela para o futuro. Mas nós, como mulheres masculinas, não abrimos espaço para isso. E nos relacionamos com homens meninos. E aí a gente tem que ser a mãe e o pai. E aí a gente tem uma repetição de padrão, onde eu ensino a minha filha a ser masculina. E quando tem um menino, me agarro no menino como se companheiro fosse e encho o menino de lambidas e beijinhos. E ai meu Deus, filhinho. E a criaçãozinha do menino é diferente da menina, porque uma mãe, imagina que você é mãe de menino e de menina. Os dois estão ali no sofazinho da sala, sentadinho com a perna pra cima, com a mão no telefone. Tu vai pedir água pro teu filho menino. Como é que tu pede água pro teu filho menino? Tu pede água pro teu filho menino assim: filho, traz uma água pra mamãe. Agora pede água pra tua filha menina. Fulana, tu não tá vendo? Já pedi 50 vezes, se eu tiver que levantar e pegar minha água, eu vou dar na tua cara. Porque nós projetamos, é automático, ainda mais que essas crianças saem a nossa cara. Eu sou a cara da minha mãe. E assim como eu me projeto nela, eu tenho certeza que ela também projeta. E vocês vão projetar nas suas filhas. Então, você vai projetar o seu cansaço na tua filha menina. E desde pequenininha ela vai se sentir culpada pelo seu cansaço. Ela vai se sentir culpada pelas suas escolhas. Porque você está se vendo nela. Ela vai querer realizar os sonhos que você não realizou. Ela vai querer fazer coisas para ser amada por você. Só que é esse tipo de sociedade que a gente cria. Onde a gente exige das meninas, porque projetamos a nossa dor nelas, e lambe os meninos. E aí a gente cria uma sociedade de mulheres fortes e de homens meninos. E esses homens meninos vão casar com mulheres fortes. E a gente perpetua a exaustão feminina.
Entende? Ana, e como é que a gente não projeta isso nas nossas filhas? Quando a gente se trata. Quando a gente olha para as nossas feridas. Quando a gente para de projetar nas meninas as nossas dores. Quando a gente trata a voz da nossa mãe que existe dentro de nós. Quando a gente desafia essa voz que diz: você não é boa, você é pequena, você não sabe, isso não é pra você, não se meta nisso, que feio, que feio, que feio, nossa, que feio. Quando você consegue lidar com essa voz que vai dizer assim: nossa, grossa, que feio, egoísta. E você escuta essa voz, respira fundo e diz: eu cresci. Eu vou bancar minha responsabilidade. E isso não tem nada a ver com a sua mãe, que tá lá na casa dela vivendo a vida dela. Porque tu já saiu de casa. Tu já tá num relacionamento, tu já foi pra vida, mas tu continua ouvindo a voz que tu tinha com 3 anos de idade. E talvez, se tu for conversar com a tua mãe hoje, ela não vai falar isso. Porque quantas vezes, gente, eu cheguei na minha mãe e falava assim pra ela: mãe, você me falava isso, isso e isso. Aí eu dou risada, né? Porque ela fala assim: ah, menina, para de inventar coisa. Ah, Carolina, para de inventar trauma. Ah, Carolina não falava nada. Por quê, gente? Porque ela não lembra. E porque realmente foi na melhor das intenções. Foi num momento, foi um episódio, foi alguma coisa, mas pra minha criança aquilo ficou guardado. E aí a gente fica nessa neurose, ouvindo essa voz, sendo que hoje não faz nem um pouco de sentido. Hoje o que a tua mãe quer é que tu seja próspera. Hoje o que ela quer é que tu se vire. Hoje o que ela quer é que tu seja feliz e deixe ela em paz. Só que a gente não compreende esse tipo de coisa. E aí a gente cresce, faz 1 milhão de cursos de autoconhecimento e quer mudar a mãe. Não é sobre mudar a mãe. É sobre mudar o drive mental. Eu tenho que atualizar. Imagina que o seu cérebro é tipo um aplicativo de celular. Que você, volta e meia, tem que fazer atualizações. Então você tem que ir lá e atualizar o aplicativo. Você tem que atualizar o drive. Porque aquelas falas que você ouvia quando você era pequena são falas que foram criadas por ela para te proteger. Só que hoje não fazem o menor sentido. Hoje você já cresceu, hoje você já pode falar, hoje você já tem estudo, hoje você já sabe cobrar, hoje você já sabe quem você é, hoje você já pode dizer o que você gosta, o que você não gosta, qual é o seu prazer, onde você quer que te toque, onde você não quer que toque. Hoje você já pode fazer isso. Só que o problema é que nós temos corpos de 30, 40, 50, 60 anos e drives mentais de 3, 5 anos de idade. E aí, o que a gente faz? O corpo cresceu. E aí, uma ótima maneira de sabotar o seu crescimento é você ficar buscando mais. Mais um curso, mais um livro, mais um certificado, mais isso, mais aquilo, porque agora eu não tô pronta, porque agora não dá, porque agora eu não sei, porque agora não sei o quê. Porque se der certo, que é aquilo que racionalmente você acredita que é o que você quer, se der certo, você vai estar exposta. Exposta à opinião dos outros, exposta a críticas, exposta a que não gostem de você. Só que você tem que gostar de você. E para você gostar de você, o primeiro movimento é olhar para o seu espelho de feminino e dizer: eu
sou diferente de você. Deu certo, amor? Eu te amo, eu te reconheço como minha mãe, eu vejo as suas preocupações, eu vejo os seus sonhos, mas eu sou diferente de você. Eu tenho coisas semelhantes, eu tenho sonhos que eu posso realizar que vieram de você, você me inspira, eu te amo, mas eu sou diferente de você, mãe. E quando eu entendo que eu sou diferente dela, eu permito que as pessoas às quais eu me relacione também sejam diferentes. Eu permito que o cara que está comigo seja ele. Eu permito que os meus funcionários sejam eles. Porque enquanto eu paguei com a minha autenticidade para sobreviver, eu não estou me permitindo ser eu quero que todos à minha volta sejam assim também. E aí eu me torno uma réplica da minha mãe. Babado. E tudo aquilo que eu julgo nela, eu tendo a fazer com os outros. Então, quando a gente fala de mãe em relacionamento amoroso, daria mais uma aula gigantesca sobre isso, porque são puras projeções maternas. Quando a gente fala sobre mãe e prosperidade, outra aula gigantesca sobre isso, porque enquanto eu não tenho autenticidade, enquanto eu não me sinto segura, enquanto eu não tenho essa conexão comigo mesma, eu não consigo vender. Porque vocês não têm medo de vender, vocês têm medo de ser rejeitada. Vocês não têm medo de oferecer um produto. Vocês têm medo da pessoa não gostar do produto e te humilhar dizendo que esse produto não é suficiente. Você não tem medo de fazer um evento. Você tem medo das pessoas não irem e você se sentir abandonada como você se sentiu abandonada por ela. Esse é o seu medo. E é nesse lugar da prosperidade que existe a conexão sua com ela. Então, quando a gente fala sobre prosperidade, sobre relacionamento e sobre autoestima, autoimagem e autossegurança, nós estamos falando sim de mãe. E não adianta, gurias, chorar e dizer, ai, mas é só as mães e os pais não. É assim, a vida é assim, Deus nos fez assim, é a gente que gesta, é a gente que sente, é com a gente que a criança tem simbiose, é a gente, paciência, é assim. É assim com a gente, vai ser assim com os nossos filhos. Onde que fica o pai nessa história? O pai fica no limite, na objetividade, no foco, no mundo, no multiplicar o dinheiro, em outras coisas. Mas a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso é parar de incomodar a mãe, de julgar a mãe, de dizer para ela que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquele outro. É amar a mãe incondicionalmente? Não. Porque nem na Bíblia tá dizendo amar a mãe e o pai, né? Tá dizendo honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é dizer, eu honro tudo que vocês me deram, eu vejo quanto custou para vocês, eu sinto muito por tudo que aconteceu, mas eu vou para a vida ter sucesso. Eu vou para a vida ser feliz, eu vou para a vida viver. E através do meu sucesso, através dos meus relacionamentos, através da minha vida, eu honro vocês. Só que enquanto eu não consigo ter esse temperamento, enquanto eu quero mudá-los, enquanto eu quero que eles sejam diferentes, enquanto eu acho que minha mãe me deve, que minha mãe é narcisista, que minha mãe não sei o quê, que minha mãe é traumatizada, que minha mãe não devia ficar com meu pai, que minha mãe é braba, que minha mãe é bruxa, enquanto eu julgo ela, eu não honro. E é por isso que eu não consigo ir pra vida. E é por isso que eu fico travada. E é por isso que eu tenho medo de outras mulheres. E é por isso que eu tenho medo do julgamento. E é por isso que eu tenho medo quando as pessoas falam de mim. Porque eu ainda tenho medo de reviver as dores que eu vivi quando eu era criança. Então o processo de cura do feminino é um processo de maternar a si mesma. Como assim, Ana, maternar a si mesma?
Quantas de vocês aqui são mães? Escreve pra mim aí. Quantas de vocês aqui são mães? Eu vou fazer algumas perguntas. Você deixaria os seus filhos andarem com pessoas que riem deles? Você deixaria os seus filhos terem amigos que, quando eles sonham, os amigos riem deles? Você deixaria a sua filha ser humilhada? Você deixaria a sua filha estar em um relacionamento que diminui ela, que faz mal para ela? Você deixaria a sua filha, sendo que ela tem várias formações, que ela tem super capacidade, que ela é uma menina incrível, trabalhar em um lugar o qual deprime ela? Sabendo que ela é maravilhosa, que ela tem talento? E por que a gente faz isso com a gente? Por que a gente fica em lugares onde riem de nós? Por que a gente fica em relacionamentos que nos diminuem? Por que a gente fica em trabalhos que nos deprimem? Você deixaria a sua filha comer algo para se sentir culpada e que a longo prazo destruiria a saúde dela? Por que a gente faz isso com a gente? Você deixaria a sua filha se endividar? Isso é se automaternar. É olharmos para nós mesmas numa câmera frontal, num espelho, e entendermos que nós crescemos, mas que existe dentro de nós uma criança que não foi vista, que tem medo, que tem sonhos, que quer amor, que quer segurança. E ao invés da gente buscar a parte que nos falta, voltando lá pro início da live, lembram? Cortei o cordão. Meu Deus, falta alguma coisa. Ao invés de eu buscar essa parte que me falta nos livros, nos amigos, na bebida, nas roupas, no dinheiro, nos relacionamentos, e se eu falar com a minha criança que a parte que falta é a minha adulta? Se eu falar para minha criança que eu cresci, que já passou, que agora é comigo. Se automaternar é isso. É deixar a mãe em paz e começar a cuidar de si como se cuidasse de uma criança. Porque no momento em que eu faço tudo isso comigo, em que eu me lesiono, em que eu estou num lugar que eu não consigo me posicionar, em que eu permito que riam de mim, em que eu me diminuo, em que eu me enrolo em um monte de coisas, nesse momento, inconscientemente, eu estou só esperando que a minha mãe volte. Eu estou só esperando que a minha mãe volte para me dar limites, para me abraçar, para me dar amor. Então, fracassar na vida, guarda essa frase para você nunca mais esquecer.
Fracassar na vida é uma ótima forma de se vingar dos pais. Eu vou repetir. Fracassar na vida é uma ótima forma de me vingar dos pais. Porque quando eu me faço mal, quando eu fracasso, quando eu perco tudo, quando eu me saboto, quando eu faço coisas ruins para mim mesma, sem perceber, eu estou me vingando dos meus pais. Eu estou olhando para eles e dizendo: o que vocês não me deram é o que me faz falta. Vocês não me deram, vocês não fizeram, vocês isso, vocês aquilo, e é por isso que hoje eu não consigo. Então eu tô aqui com 30, 40, 50 anos, esperando que vocês voltem e me deem. Aí eu olho para as minhas relações e digo: me dê o que minha mãe não me deu. Eu olho para as minhas clientes e digo: me deem segurança que a minha mãe não me deu. Eu olho para o emprego e digo: me dê a autoridade, a validação, a aprovação que minha mãe não me deu. E aí eu ando pelo mundo feito uma criança, buscando em todo mundo o amor e o carinho que eu acho que eu não recebi dos meus pais. Porque quando você passa por tudo isso, inconscientemente, muitas são obrigadas a voltar para a casa dos pais. E quando voltam para a casa dos pais, voltam para buscar aquilo que acha que não receberam. Muitos estão presos nessa dinâmica e não sabem, não têm consciência. É óbvio que um ser humano em sã consciência não quer fazer mal a si mesmo. É óbvio que ninguém quer fracassar. É óbvio que ninguém quer se divorciar. É óbvio que ninguém quer perder tudo. É óbvio que ninguém quer ficar doente. Em sã consciência, racionalmente, com o córtex pré-frontal ligado. Mas enquanto essa criança que grita dentro de nós ainda quiser, e nós não estivermos adultos para dizer: esquece eles, esquece a mãe, esquece o pai, esquece o que passou, quem vai cuidar de ti sou eu, agora é eu e você, agora é nós duas, agora quem dá conta de ti sou eu. Doeu, aí tu vai lá, dorme abraçada no travesseiro, faz uma técnica de renascimento, chora, acolhe a tua criança, bota um amuleto para ser essa criança, faz alguma coisa para te lembrar, faz uma terapia, mas dá conta da tua criança. Porque o que eu mais vejo hoje em dia são adultos achando que são adultos, tratando crianças interiores, só que não tem resultado nenhum. Por que que não? Porque não são adultos ainda. Antes da gente querer tratar a criança interior, nós precisamos ser adultas. Vou repetir. Antes da gente querer tratar a criança interior, nós precisamos ser adultas. Senão eu, machucada, vou olhar para a dor daquela criança e eu não vou acolher ela. Eu não vou conseguir tirar aquela criança dali. Eu vou fuçar no meu passado e aí eu vou fazer mais uma constelação, mais um Theta Healing, mais um renascimento, mais um não sei das quantas. E aí eu vou indo para a avó, para a periquita, para o papagaio, para a ancestralidade, para 7 gerações, e eu fico fuçando no passado. E de que te adianta olhar para o passado? Olha para o passado, enxerga a dor e pega essa criança. Cuida tu dela. Só que para isso é preciso responsabilidade.
Para isso é preciso encarar a realidade. Para isso é preciso olhar em volta, olha em volta da tua casa. Olha para hoje. Dia 7? É? Olha para hoje. Que dia é hoje? Quantos anos eu tenho? Encara o extrato do banco. Para de fugir dele. Sobe na balança. Encara. Se olha no espelho. Encara a realidade. Porque essa história de ficar fuçando lá atrás também é fuga. Eu vou olhar lá para trás. Mas e hoje? Hoje eu preciso olhar para mim. Quais são as condições que eu tenho? Qual é a minha responsabilidade no que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas que eu tenho que executar? Qual é o futuro que eu quero? Com quem eu vou me relacionar? Hoje, tendo consciência de que tudo o que eu faço, eu levo a minha criança junto. Então hoje, como adulta, eu vou levar ela para passear. Ah, minha criança é muito tímida, ela não consegue ter amigas, ela não confia em ninguém, ela foi muito machucada. Eu vou levar ela no manifesto sábado. Eu vou levar ela para se relacionar. Eu vou levar ela para fazer novas amigas. Ah, minha criança, ela foi muito judiada. Ai, a minha criança tinha trauma de escassez. Então eu vou levar ela para passear. Eu vou levar ela a fazer um test drive. Eu vou levar ela para ir conhecer um hotel lindo e tomar um café. Quantas pessoas eu conheço aqui em Lisboa que nunca pisaram nesse lugar? Custa 6 euros um café com um pastelzinho de nata aqui. Você não precisa se hospedar aqui. Mas talvez para sua criança esse hotel seja muito grande, porque quando a gente é criança, a gente olha para as coisas e pensa: nossa, isso é impossível, isso é muito grande, isso não é para mim. Mas 6 euros eu tenho, 30 reais eu tenho. Então eu vou levar minha criança para tomar um café lá. E assim é para muita coisa. Quando você era pequena, talvez você não entrava em lojas, talvez você sonhava com carros, talvez você sonhava com outras coisas, você tinha medo de ter amizades. Eu não sei. Mas agora que você é adulta, você vai ter que fazer a sua criança passear pela sua vida. Sabe? Intencionalmente. Pegar a sua criança pela mão e fazer ela passear na sua vida. Ó, a Francisca falou: semana passada eu fui na Louis Vuitton e tremi ao entrar. Entende? A gente precisa atualizar o software. A gente precisa atualizar o drive. A gente precisa mostrar para aquela criança que isso não vai machucar ela, que não vai doer, que não é o fim do mundo, que ela dá conta e que você tá com ela. Isso é se automaternar. Cuidar de si como se cuida de uma menina. Então, senhoras, quero deixar aqui um convite. Vocês bateram a meta. Então, essa live vai pro YouTube. Vai ficar lá, gravadinha, pra vocês. E eu quero deixar um convite aqui. Dia 10, sábado, véspera de Dia das Mães, nós estaremos em 29 cidades do Brasil e em Lisboa. Ou seja, são 30 cidades. Fazendo o que, Ana? Levando as nossas crianças para um manifesto.
levando as nossas crianças para conhecer as crianças de outras mulheres. Levando as nossas crianças para amolecer o coração. A Filipa tá aqui e a Filipa me acompanha, eu acho que já faz uns 4, 5 anos. Desde que eu pisei aqui em Portugal. E a gente foi construindo um relacionamento, agora uma amizade. E nesse final de semana ela me falou uma coisa muito bonita. Eu falei pra ela assim, ai Filipe, eu não sou uma mulher melosa, porque eu tinha que fazer uma carta pro Felipe, né, pra receber ele do Legendários. Fazer um cartaz e tudo mais. Eu falei, ai Felipe, eu não sou uma mulher melosa. Porque a minha criança não era melosa. Ela era silenciosa, meio dura, sabe? Eu falei pra ela, ai Felipe, eu não sei fazer essas coisas assim, escrever meu amor, não sei o quê, fazer carta. E assim, até com amizade eu sou assim, sabe, Felipe? Eu demoro, porque eu sofri muito bullying na escola, então eu demoro pra ir. Às vezes eu quero falar, eu quero ser amiga da pessoa, eu quero estar mais próxima, mas tem uma coisa assim que me protege. Ainda tem, eu sinto que tem. Aí ela disse assim, ora, não és assim, mas vai ser. Eu achei aquilo tão bonitinho. Ela falou, ainda dá tempo. Não é melosa, mas pode ser. Tem uma professora que fala pra mim que a gente tem que aprender as coisas, que a gente tem que fazer. E foi muito bonitinho ouvir isso dela. Porque há tantos anos eu falo isso pra elas e pra vocês, mas eu ouvi de volta. E aí quando a gente tava no culto, começou a música e tudo mais, e eu sou um pouco meio desajeitada assim, pra abraçar, sabe, gente? E aí eu senti de dar um abraço nela assim, enquanto tava tocando o louvor, e ela me abraçou assim e ficou cantando comigo. E eu falei, olha, que coisa boa a gente poder abrir esse coração. Confiar, sabe? Umas nas outras. Porque por mais que eu faça isso e seja o meu trabalho, esse coração também foi muito machucado. E nós temos essa dor com as mulheres, com as mães, com as amigas da escola, com as pessoas que a gente confiou e nos desapontaram. Então, às vezes a gente quer, sabe? Quer demonstrar afeto, quer ser mais amiga, quer estar mais próximo, mas não consegue. Então a gente vai treinando. Aí ela falou assim, vamos amolecer esse coraçãozinho, vamos derreter esse gelo que tem aí. E eu achei aquilo muito bonitinho. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, sábado a gente vai fazer esse movimento pra isso. Porque a gente se cura quando a gente tá com outras mulheres. A gente se cura quando a gente confia umas nas outras. A gente se cura quando as nossas crianças podem ser livres umas com as outras. A gente se cura quando a gente consegue confiar de verdade. E não só na superficialidade, na parceria, no business. Mas a gente se cura quando a gente realmente abre o nosso coração. Então, sábado, daqui em Lisboa vai ser das 10 ao meio-dia. No resto do Brasil vai ser das 2 às 6 da tarde. Ok? Espero vocês. O link dos grupos para vocês terem as informações está lá na minha bio. A gente vai colocar aqui também nos meus stories. Já tá? Já tá nos meus stories. Para vocês se encontrarem. Para vocês... Podem levar os filhos, levem seus filhos, para que seus filhos tenham novas amizades. Tem lá as cidades e os nomes de cada pessoa de master que vai atender a cidade. Ó, o Felipe falou que já tá lá, ele viu meus stories, que o time já subiu. As cidades e os nomes das masters responsáveis. Tá bem? Então já tá tudo lá. Espero vocês, não é só para rainhas. Convidem suas mães, tias, primas. Ai, Ana, mas eu não sei, eu tenho medo. Vai. Vai. Vai, eu tenho certeza que tu vai sentir uma grande cura. Tá bem? Um grande beijo. Essa live, como vocês são maravilhosas, babadeiras, vai ficar gravada.
lá no YouTube. E se você ainda não tá lá no YouTube, pelo amor de Deus, mulher, vai nos seguir lá. Que tem meditações incríveis, tem aulas maravilhosas e vai ficar lá, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, espero vocês no nosso manifesto no sábado.